Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui é para a gente refletir alguns textos da Bíblia, das Escrituras. E hoje eu quero compartilhar com você uma passagem do apóstolo Paulo, uma passagem bastante conhecida que ele fala sobre batalha espiritual. Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, versículo 10. Ele diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Interessante que Paulo, ele coloca esta metáfora do Império Romano, Império Militar. É muito provável que Paulo tenha pensado nas legiões romanas, que nos dias de Paulo, pelo menos o Império Romano ainda estava sendo o maior império militar daquela época, pelo menos no mundo ocidental. E ele fala que nós estamos também num campo de guerra, num campo de batalha. E há uma legião com comandantes, porque ele fala de príncipes, de potestade, ele fala sobre hostes espirituais da maldade, ele se refere também a príncipes deste mundo. Então, há uma hierarquia espiritual do mal, maligna, de anjos caídos, de demônios. E Paulo ele toma essa referência do Império Romano, dos dias que ele estava preso. Inclusive a carta aos Efésios foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão em Roma. E tinha um soldado do lado de fora que guardava a cela de Paulo, porque ele era muito... Paulo era um cidadão romano, mas também era uma ameaça ao Império Romano, porque Paulo estava pregando um outro Senhor, um outro Deus que não era o imperador, mas que era Jesus Cristo, o Senhor. Então Paulo representava um perigo ao Império Romano, e ele foi preso na cidade de Roma, e ele escreveu essa carta aos Efésios, a cidade de Éfeso. E ele tinha ali na sua frente um soldado que representava o poder bélico, militar das legiões romanas. E ele toma emprestado a linguagem, a ilustração da armadura que aquele soldado estava usando, e ele fala que nós também, como cristãos, como pessoas que seguem a Jesus de Nazaré, estamos num campo de guerra. Você está num campo de guerra. Querendo ou não, se você está do lado do bem, do lado de Deus, do lado das virtudes bondosas do amor, você está num campo de guerra. Porque tudo que é odioso, tudo que é ruim para o diabo, é alguém que serve a Deus, alguém que é discípulo de Jesus. E Paulo fala que nós temos inimigos espirituais. E são hostes espirituais da maldade. E ele fala assim, principados, príncipes. Então ele toma, como eu disse, a metáfora, usa como metáfora as legiões romanas, que era cheia de hierarquias, soldados com as suas funções, soldados que tinham as suas patentes, e ele toma emprestado essa ilustração, essa figura
e nos coloca neste campo de guerra. E ele fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, não é com pessoas, não são com seres humanos, mas são com entidades, são com mentes invisíveis, são com seres que estão às vezes no anonimato da invisibilidade e nós não enxergamos, mas estamos o tempo todo batalhando contra esses espíritos, essa energia negativa, maldosa, que muitas vezes surgem situações, surgem circunstâncias, pessoas se levantam contra nós, situações se levantam contra nós e a gente está ali e tem uma mente perversa, tem uma entidade do mal por detrás, seja de pessoas, seja de situações que muitas vezes você está enfrentando. Aí ele fala para nós tomarmos a armadura de Deus. Uma vez que nós estamos num campo de batalha, você não pode ficar com roupa comum. Nenhum soldado, até nos dias de hoje, um policial, ele coloca um colete à prova de bala para ele poder enfrentar traficantes, assaltantes. Ele não vai com o peito aberto. Paulo fala que da mesma maneira, eu e você temos que tomar toda a armadura de Deus. E ele está ali, vendo um soldado todo armado, com a armadura das legiões romanas. Tem um soldado ali na porta da sua cela. E ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Aí ele começa a descrever os artefatos, ele começa a descrever a roupa de um soldado romano. Ele fala assim: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é isso? É aquela camisa que se coloca debaixo, é uma camisa grossa, é um tecido grosso que é colocado debaixo, porque em cima daquele tecido grosso vai ser posto um colete de ferro, de aço, para se defender de flechas, de lanças. Então, cinja os vossos lombos com a verdade. Ou seja, seja sempre da verdade. Não minta. Evite mentir. Nós vivemos num mundo hoje que é quase impossível não mentir. Mas ele fala para nós vivermos com a verdade, se revestirmos da verdade, pormos a verdade no peito. Depois ele diz assim: vestida a couraça da justiça. Então, por cima desse tecido que ele chama de verdade, que está guardando o seu peito, o seu coração, as suas costelas aqui na frente, ele fala: por cima disso vem a couraça da justiça, que é um tipo de um parapeito de ferro que o soldado romano usava, como os coletes hoje à prova de bala que os policiais usam, mas nos dias de Paulo, os romanos tinham aquele peitoral de aço, de ferro, que era usado para se defender e para se proteger das flechas e das lanças e da espada do inimigo. Calçados os pés com a preparação do evangelho, ou seja, calce botas onde você leve o evangelho da paz. Sem briga, sem guerra, sem discórdia. Chegar no ambiente, procure encontrar ali pessoas que estão com certeza esperando que você leve a paz para elas. O evangelho é boas novas, boa notícia. Tem pessoas que quando chegam no lugar trazem más informações, trazem fofocas, trazem muitas vezes notícias desagradáveis e deixa as pessoas muito cabisbaixas, com a moral lá embaixo. E Paulo está falando: não faça isso. Calce as botas do evangelho da paz. E tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo
é aquela peça, né, que ele colocava no braço esquerdo ou no direito, que ele se protegia das lanças, se protegia das flechas, dos dardos inflamados do maligno. Ele, escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu acho interessante, porque dardos, eles são lançados de longe. O soldado inimigo, ele não usa o dardo perto, ele lança de longe, às vezes lá de cima da muralha, em cima do muro, ele joga o dardo inflamado com fogo. Além de fincar no peito, vem com fogo. E o escudo da fé, sempre crer, sempre avançar, nunca retroceder, sempre perseverar com ânimo, ter bom ânimo para enfrentar os problemas e as lutas da vida. Hoje de manhã eu recebi um texto bíblico de um amigo meu dizendo que se te mostrares frouxo, está assim em Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então tem que se mostrar com fé no dia da angústia. Não dar lado à depressão, à amargura, ao desânimo. São dias difíceis que nós estamos vivendo. São dias difíceis que você talvez esteja atravessando. Talvez esteja desempregado, talvez você esteja passando por um processo de divórcio, talvez você esteja numa situação de isolamento ou exílio de amigos. São dias difíceis que nós enfrentamos. Então se revista, use o escudo da fé. E finalmente ele fala, tomai também o capacete da salvação, certeza da salvação, que é o que muita gente não tem. Não tem ideia da salvação, não sabe em que bases sólidas, imutáveis, eternas a sua salvação está fincada. A minha salvação ela é imutável, a minha salvação é como uma rocha sólida. Eu não estou um dia salvo e outro dia não. Eu não estou uma temporada perdido e uma temporada achado. Eu estou o tempo todo salvo. E a minha salvação não se baseia no meu mérito, não se baseia na minha justiça, não se baseia na sua justiça. Se baseia no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se você souber, ou se você conhecer e descobrir todo o significado da morte de Jesus na cruz em relação à sua salvação, você vai entender que a gente não perde a salvação. A salvação é algo que está ancorado em nossa alma e com lastros na cruz de Jesus. E ele diz assim, tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, de todos estes objetos de defesa que um soldado tem, a quantidade de objetos, de apetrechos de defesa, de proteção é maior do que de ataque. O único elemento de ataque que ele tem aqui, sólido, concreto, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí a gente se lembra do que Jesus Cristo, como foi que Jesus Cristo enfrentou Satanás lá no deserto, aquelas 3 tentações, quando Satanás dizia para Jesus assim, está escrito, levou Jesus lá no alto da montanha e falou assim, olha, no alto do templo, ele falou assim, olha, está escrito, tudo isso te darei, esses reinos, mas se você se lançar daqui abaixo, usando o Salmo 91, olha que Satanás usa o Salmo 91 para tentar Jesus, olha, pode jogar aqui da baixo, porque está escrito, o diabo fala assim, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não caias em pedra nenhuma. Satanás disse isso para Jesus usando o Salmo 91. Jesus contra-atacou com a espada da palavra, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o conhecimento da palavra de Deus hoje é fundamental. Aquilo que é introjetado na nossa mente, aquilo que é introjetado nas nossas emoções, a palavra de Deus que tem poder, é poderosa para você enfrentar Satanás. Só que lamentavelmente hoje muitas pessoas
ou poucas pessoas se interessam pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Evangelho. Ele fala de 3 coisas aqui que você tem para enfrentar esse dia mau com ataques, porque todos os outros apetrechos e objetos anteriores é tudo de proteção e de defesa. Couraça para proteger o peito, capacete para proteger a cabeça, botas para proteger os pés, tudo de proteção, o escudo da fé. Mas tem 3 coisas que ele fala que você pode usar como ataque. Primeiro é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Conheça a palavra de Deus. Participe de reuniões de estudos da Bíblia, onde a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade. Não perca tempo em locais onde a palavra de Deus não esteja sendo pregada com unção, com poder. Estude a palavra, vá em reuniões de estudo bíblico, faça perguntas, questione. Você vai fazendo isso, e a palavra de Deus vai entrando na sua vida e você usa ela como espada para atacar o diabo. E ele termina dizendo assim, com toda oração e súplica, que é outra ferramenta de ataque, oração e súplica. Oração e súplica em todo tempo. Não é só quando as coisas estão ruins, não é só quando você sente de orar, mas oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e assim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então esses são os elementos da armadura de Deus que o apóstolo Paulo ele passa para nós. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quando a gente toma isso como certo, quando a gente se conscientiza da necessidade de ter essa roupagem de Deus, porque a armadura aqui é de Deus, não é nossa. Então todos os elementos divinos, todos os princípios divinos são nos dados. Não é interessante? Escudo da fé, verdade, justiça, evangelho da paz, capacete da salvação, espada do Espírito, oração e súplica em todo o tempo no Espírito. São todos apetrechos, são todas ferramentas da armadura de Deus, que Deus está nos dando, está nos colocando à nossa disposição. Essa palavra que você está ouvindo não deixa de ser uma palavra cuja espada é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Querendo ou não, você está num campo de guerra. São 2 coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto, além de tudo isso que eu falei. Primeiro é que é uma luta individual. É você que tem que se revestir. Ninguém vai te defender. Ninguém vai te defender. Nós podemos orar por você, nós podemos te consolar, mas aquelas batalhas solitárias, aquelas batalhas bem privadas, bem íntimas, é só você que tem que se defender sozinho. Ninguém pode fazer isso por você. Satanás, ele se levanta de uma forma pessoal, não é coletivo. Existem entidades que trabalham na coletividade, mas aqui no caso Paulo está dizendo que o ataque é pessoal e é no dia mau. O dia mau, e o mal aqui é com U, é interessante esse mal com U, porque é um mal do maligno. É um dia que o diabo fala assim, hoje ele está fraco e é hoje que eu vou atacá-lo, hoje é que eu vou atacá-la. E você acorda às vezes de manhã, você já teve uma noite ruim, ou então acorda de manhã com pensamentos ruins, com lembranças ruins, às vezes com um monte de planos e projetos que você fez no dia anterior, e de repente você é solapado já logo de manhã. Esse é o dia mau, que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. E a outra coisa que me chama a atenção é que há elementos aqui que são essenciais como a armadura de Deus. E há elementos que são importantes, mas não são essenciais. Por exemplo, Paulo não fala de música, Paulo não fala de louvor, Paulo não fala de oferta e dízimo, Paulo não fala de templo, igreja, templo, tijolo.
Paulo não fala nem de ceia e nem de batismo, que essas coisas vão te dar proteção. Não vai te dar proteção. Ser batizado, tomar ceia, ser dizimista, ficar cantando louvores, isso não vai te dar proteção. São coisas importantes? São importantes. Mas eu digo que isso daí são acessórios da armadura de Deus. Porque o essencial é o que está aqui. É a verdade todo dia, é a justiça todo dia, em defesa da justiça, se posicionando contra o mal, sendo sincero, sendo verdadeiro. Às vezes, lamentavelmente, você acaba ferindo pessoas, porque nós vivemos num mundo muito hipócrita, onde as pessoas gostam de ser bajuladas, e você, usando o escudo, cingindo o lobo da verdade, da justiça, muitas vezes você vai ficar assim meio que isolado, porque você... Mas Paulo fala que isso tem que ser feito em amor, porque isso é a armadura de Deus e serve de proteção. Eu quero então dizer o seguinte, que essas coisas são essenciais. Coisas como estar numa igreja, que eu digo igreja tijolo, porque ele fala assim, com todos os santos, isso é igreja. Os santos é o quê? É aquela reunião de pessoas que estão juntas com o mesmo propósito, buscando a Deus, se enchendo do Espírito, ouvindo a palavra. Isso é importante. Simplesmente estar dentro de um templo, de uma catedral, estar dentro de uma basílica, isso não vai te proteger do inimigo. O que vai te proteger é a comunhão, estar junto, participando, invocando a Deus junto. Isso vai, ouvindo a palavra de Deus, estudando, isso vai te ajudar. Agora, tem coisas que são apenas acessórios. E hoje eu percebo que as pessoas estão trocando acessórios pelo que é essencial. O carro, nós temos um carro, motor, rodas, são acessórios, são essenciais para um carro funcionar. Gasolina, motor, rodas, é essencial para um carro funcionar. Mas toca-fita, espelho, isso daí são acessórios. Banco de couro, isso são acessórios. Tem coisas que são acessórios, não vão ajudar no que é importante. O espelho, se o espelho do meu carro quebrar, mas o motor estiver funcionando, as rodas também, ele vai andar do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é que você pode estar trocando aquilo que é essencial pelo acessório. Acessório, às vezes nós fazemos desse acessório o mais importante, e não é. O mais importante é o que Paulo diz aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder deixar o seu like aqui embaixo, né, o seu joinha, e também se inscrever no canal, e também divulgar, né, passar para os seus amigos, o pessoal da igreja, o pessoal do seu trabalho, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? É sempre bom estar com você, que Deus abençoe a sua vida, e a gente volta, tá bom? Tchau!